Senhoras e senhores que estão me ouvindo nesse momento, mais uma vez, senhores oficiais das Forças Armadas Brasileiras, senhores oficiais superiores, senhores oficiais generais, eu gostaria de dizer aos senhores que a situação não está fácil, não. Eu creio que os senhores, através da inteligência que os senhores têm, os senhores devem ter percebido várias coisas. Quem é que está à frente do nosso país? Vamos traçar um perfil. Quem está à frente do nosso país, é aquela gente que se escandaliza com Jair Bolsonaro, mas que não vê problema algum em Graça Foster, em Dilma, em Lula. Nós estamos diante de gente que diz que a Dilma é quase uma santa. Nós estamos diante de gente que não admite que se fale de Lula, porque eles tiram as postagens das redes sociais. Nós estamos sendo conduzidos por gente que se preocupa com centavos de passagem de ônibus. São os 20 centavos. E os bilhões da Petrobras. Nós estamos sendo conduzidos, o nosso país está sendo conduzido por pessoas que defendem o aborto, mas que consideram a palmada um crime hediondo. Pode matar, mas não pode dar uma palmadinha. Não dá um peteleco na orelha, não dá uma palmadinha. Fuzila, mas não faz um negócio desse, não faz uma maldadinha dessa de dar uma palmadinha no bumbum. Nós estamos sendo conduzidos por pessoas que odeiam a comunidade judaica, que querem a destruição do Estado de Israel, mas fazem aí, berram, se chegam ao ponto da histeria contra o racismo. E se alguém fala alguma coisa, ainda xinga de nazista. Nós estamos sendo conduzidos por pessoas que odeiam o capital, mas que enchem os bolsos de dinheiro. Nós estamos sendo conduzidos por esse tipo de gente, senhores. Nós estamos sendo conduzidos com gente que passa a mão na cabeça de criminoso. Quem é que está conduzindo os destinos da nossa nação? Vejam bem, quem está conduzindo o destino da nossa nação? Quem está conduzindo o destino da nossa nação são aqueles que acusam o deputado Jair Bolsonaro de ser apologista do estupro, mas esquecem um fato.
um fato recente em que um professorzinho da USP defendeu o estupro da jornalista Raquel Sherazade. Nós estamos sendo conduzidos por pessoas que chamam o empresário de sonegador, mas que aceitam a maquiagem fiscal da presidência da República e, o que é pior, pagando propina por decreto. Cada voto favorável ao drible fiscal da presidência da República custou R$ 780 mil, publicado em Diário Oficial. Sabe quem é que está conduzindo os destinos do nosso país, senhores militares? São aqueles que protestam quando um traficante morre, mas fazem festinha quando morre um policial militar. Nós estamos sendo conduzidos por pessoas que não se importam em destruir a vida dos seus adversários, desde que isso seja importante para a, abre aspas, causa, fecha aspas. Nós estamos sendo conduzidos por pessoas que passam a odiar todas aquelas cidades quando a maioria não vota na sua candidata, no seu candidato, no raio que o parta. Nós estamos sendo conduzidos por pessoas que chamam o caso Celso Daniel de crime comum. Foi um crime comum. Nós estamos sendo conduzidos por pessoas que chamam de Ação Penal 470 para se referir ao então, até agora descoberto, maior golpe contra a República, porque é a compra de votos no Congresso Nacional. O Congresso Nacional deixou de ser uma instituição para ser o quê? Um vendedor de ilusões. Nós estamos sendo conduzidos por aqueles que pregam a estatização do financiamento de campanha eleitoral. Nós estamos sendo conduzidos por aqueles que vão à imprensa vociferar, gritar, berrar, para que as campanhas eleitorais deles sejam financiadas com nosso imposto. Nós estamos sendo conduzidos por aqueles que usam a palavra estadunidense. Nós estamos sendo conduzidos por aqueles que colocam em pedestais partidinhos nanicos da linha auxiliar deles, da base alugada deles. Nós estamos sendo conduzidos por alguém que não vê nada demais no fato de o produto interno bruto per capita da Coreia do Sul ser de $32 mil e o comunista Coreia do Norte $1.800. Afinal de contas, a Coreia comunista é mais igualitária. Igualitária em quê, senhores? Na miséria. Igualitária na fome. Igualitária na fraqueza do povo. Igualitária no extermínio. Nós estamos sendo... deixa eu falar mais uma coisa. A Coreia do Norte ainda é governada
por um cidadão psicopata, maluco, doente mental, que faz aquele cortezinho de cadete no cabelo para aparecer para o mundo, com aquela bochecha gorda dele. Nós estamos sendo conduzidos por um grupo de pessoas que apoiam o movimento gay, mas que também apoiam o regime cubano, que já fez campo de concentração para homossexuais. Nós estamos conduzidos por aqueles que acreditam em governo grátis, mesmo quando o país trabalha 5 meses do ano só para pagar imposto. Nós estamos sendo conduzidos por aqueles que odeiam a censura, que dizem que no regime militar houve censura, porque a censura do regime militar era uma coisa sangrenta, porque a censura é isso, que a censura é aquilo, mas querem o controle social da mídia. Social? O que é social? É aquilo que esses que nos conduzem, querem ouvir. É aquilo que eles querem ouvir. O Lula é uma gracinha, a Dilma é maravilhosa, o não sei o que, o governo é um espetáculo. Agora, diz uma coisa diferente disso. Não é censura, não. Isso não é censura, não. É controle social da mídia. Controle socialista da mídia. Vamos falar a palavra certa. Sabe quem é que está conduzindo os destinos do nosso país, senhores militares? São aqueles que fazem de tudo para acabar com a família e com a igreja, porque eles sabem que essas duas instituições são os principais focos de resistência ao poder desse Estado que está aí colocado, não está sendo constituído, porque não tem Constituição para isso. Não está sendo instituído, porque não tem instituição para isso. Está sendo enfiado goela abaixo. Vamos falar da palavra certa. Os principais focos de resistência ao poder do Estado é enfiado goela abaixo e dos movimentos sociais enfiados goela abaixo da população, que exterminam as pessoas, que invadem as propriedades das pessoas sem avisar nada a ninguém. A pessoa já chega na sua casa de um dia de trabalho, perdeu. Isso é linguagem de bandido. Aí, meu irmão, perdeu. Sabe quem é que está conduzindo os destinos do nosso país? São aqueles que sabem que o país está sendo saqueado, exaurido, violentado, mas que o problema é o Bolsonaro. O problema é a classe média. O problema é o FHC. O problema são os militares. O problema é o regime militar que começou em 64. Por isso que o Brasil está sendo saqueado hoje. Sabe quem está conduzindo o nosso país? É aquele que nunca perdoa. É aquele que inventa uma tal comichão da verdade para acusar militares de crimes que não cometeram e encobrir crimes que eles cometeram, cometem e vão continuar cometendo. Sabem quem é que conduz os destinos do nosso país? São aqueles que pintaram a cara de palhaço, aqueles que pintaram a cara de palhaço para ir para a rua pedir o impeachment
do presidente Collor de Mello. E dizem que tudo aquilo foi legítimo. O povo que elege é o mesmo povo que demove. Eu me lembro desse discurso. Agora, fala em tirar a Dilma do governo. Golpe! Golpismo! Vai ter guerra! Esses são os que conduzem os destinos do nosso país. São aqueles que defendem tudo de errado, tudo que causa mal para a sociedade. E ainda tem a falta de vergonha na cara, a falta de compostura de dizer que não são comunistas, que não são petistas, que não são nenhumistas desse aí. Eu não concordo com nada disso. O povo brasileiro não concorda com nada disso. São 4% de aprovação. 4% dos que aprovam querem enfiar a goela abaixo, até sem funil, do restante 96% da população brasileira. Sabem, senhores militares, para terminar, quem conduz os destinos do nosso país são aqueles que defendem um regime que matou 200 milhões de pessoas inocentes. 200 milhões de pessoas inocentes ainda ficam chorando suas pitangas por causa de 300 guerrilheiros, assaltantes e sequestradores. Sabe quem conduz os destinos dos nossos países, senhores militares? Psicopatas! Psicopatas! São pessoas que merecem ser estudadas pela psicopatologia forense. Isso é medicina legal. É aqueles 200 milhões que banharam o solo da China e da União Soviética e da Alemanha Oriental e de Cuba. Dane-se. O ex-presidente Nove Dedos chegou em Cuba na época em que morreu Oswaldo Zapata Tamayo. E ele disse que Oswaldo Zapata Tamayo, preso político, era um vagabundo qualquer, como qualquer preso comum aqui no Brasil. Com uma diferença. Os vagabundos presos comuns no Brasil têm saidinha temporária, tem visita íntima, tem celular na cadeia, tem internet na cadeia, tem indulto de Natal, tem indulto de Papai Noel, tem indulto de Coelhinho da Páscoa, enquanto os presos políticos vagabundos, a quem ele chama, lá de Cuba não tem nada disso. Nada disso. Senhores militares, os professores de história de esquerda hoje dizem que os senhores promoveram uma, abre aspas, sangrenta ditadura, fecha aspas, no Brasil, e essa camarilha toda que está aí acredita nessa xaropada. O que vocês estão querendo fazer, senhores militares? Se vingar do povo? O que vocês estão querendo fazer, senhores militares? Monitorar os mais de 100 mil, não são? Isso daí, eu estou falando com base naquilo que não entra nas estatísticas. Eles só falam de homicídio, não falam de latrocínio, não falam de extorsão mediante sequestro seguido de morte. Não. São mais de 100 mil brasileiros inocentes
por ano que banham o solo brasileiro com o seu sangue. Os senhores estão monitorando tudo. Como é que os senhores estão monitorando tudo? Os senhores estão vendo a bala entrar na cabeça da vítima de binóculo? Olhando de binóculo a bala entrar na cabeça da vítima? Os senhores não acham que já chega, senhores militares? Os senhores não acham que já chega? Os senhores já não acham que o exemplo colocado na imagem e que eu compartilhei, os senhores acham que aquilo não é exemplo nenhum? Exemplo são aqueles traficantes que morreram da Indonésia e que a Dilma trouxe os corpos para cá para homenagear 2 traficantes de drogas, para homenagear 2 traficantes de cocaína, para homenagear 2 maconheiros. Agora, um policial que morre nos Estados Unidos, o corpo veio para o Brasil porque o governo americano mandou. A Dilma não quer nem saber desse policial que morreu nos Estados Unidos. A Dilma não quer nem saber dos policiais militares que são assassinados. E os senhores militares, agora eu estou me dirigindo aos senhores, general, coronel, o raio que o parta que seja, os senhores não estão nem aí para o sargento Michel Augusto Mikami, que foi assassinado brutalmente na favela da Maré, depois de ter sido torturado. Agora ficam fazendo homenagenzinha, ele promovendo post-mortem a sargento. Eu não quero ver só aquele militar sendo merecidamente promovido a sargento post-mortem. Eu quero ver a cabeça do playboy numa bandeja. Aquele que fez aquela covardia com um militar do meu exército, do exército brasileiro, do exército de Duque de Caxias. Não é do exército do Che Guevara, como disse o Sted, não. É do exército do Duque de Caxias. O exército de José Alves de Lima e Silva. É desse que eu estou falando. É desse militar que eu estou falando, que mereceu a minha homenagem numa das páginas que eu abri no Facebook. Eu coloquei o nome da página de Página Sargento Michel Augusto Mikami. Eu tenho uma outra página em que eu coloquei o nome na página de Página Sargento Mário Cosel Filho. Nome que está esquecido. Só não está esquecido porque tem gente como eu, tem gente como brasileiro consciente, que continua lembrando do nome dele e esfregando na cara daquela raça que o matou. Daquela raça que despedaçou o corpo dele com uma bomba. Sabe onde, senhores militares? Na porta de um quartel general do Exército, na porta do comando do 2º Exército, na porta daquele que hoje é o Comando Militar do Sudeste. Foi ali, foi exatamente ali, porque eles queriam afrontar não apenas o sargento Mário Cosel Filho, eles queriam afrontar as Forças Armadas da República Federativa do Brasil. Portanto, senhores militares, cumpram com o seu dever constitucional. Cumpram! Sabe por quê, senhores militares? Porque o povo vai começar a achar que os senhores são
traidores. E se os senhores estão com medinho de ser chamados de ditadores, se os senhores estão com medinho de ter uma população contra os senhores verão uma população contra os senhores. Ou os senhores fazem alguma coisa, ou então o povo brasileiro se voltará contra os senhores. Eu não estou nem aí para globalismo. Eu estou pouco me lixando para George Soros. Eu estou pouco me lixando para o Unasul. Eu quero que tudo isso, Foro de São Paulo, Unasul, Maduro, Evo Morales, Fidel Castro, Raul Castro, seja tudo colocado dentro de uma privada que eu faço questão de dar a descarga e mandar tudo para a fossa. O funeral deles não é um funeral digno de chefe de Estado. O funeral deles é numa fossa cheia de cocô. Façam alguma coisa, senhores militares. Façam alguma coisa, senhores generais. Pelo menos mudem o binóculo de direção e olhem as lágrimas dos pais e das mães que estão enterrando seus filhos no Brasil. Façam isso, senhores militares. Façam isso e depois gozem do nosso respeito. Porque o povo já não suporta mais o estado de coisas em que nós estamos vivendo. Por favor, tenham uma boa tarde.